a gravar e a gente vai, então, retomar a leitura. Onipotência e impotência. Ainda devemos considerar outro fator importante. Muitos acreditam que é possível apoderar-se da vida como se tivéssemos poder sobre vida e morte. Principalmente as crianças pensam assim. Por isso, muitas vezes, carregam em sua alma a ideia de que seus pais estarão melhores caso assumam o sofrimento destes em seu lugar. Como se tivesse o poder de redimir os pais, sacrificando-se. É o tal do amor mágico, né, que a gente tanto estuda nas constelações. Então, muitas vezes, dizem em sua alma, prefiro que eu morra ao invés de vocês. Nessas horas, tem sentimentos de onipotência. Então, veja, a criança ama os pais. E nesse amor, ela tem fantasias de que ela pode aliviar a dor dos pais, pode carregar um peso pelos pais. E no extremo, de que ela até é capaz de morrer para que os pais sobrevivam, né? E esse amor em desordem, esse amor mágico, ele traz embutido nele esse sentimento de poder, de onipotência. E lá, às vezes na pré-adolescência, na adolescência, a gente vê isso se transformar em arrogância, né? A criança, ela se acha maior que seus pais. É a próxima consequência dessa ideia que ela vem embalada por um amor, mas que é uma desordem no sistema. Resumidamente, é uma desordem. Então, quando as coisas são colocadas em ordem, o filho sai dessa magia, desse amor que é ilusório, é mágico no sentido de ser ilusório. Então, muitas vezes dizem sua alma, prefiro que eu morra ao invés de você. Nessas horas tem sentimentos de onipotência. Como alguém se torna adulto? Quando sabe o quão limitado é o seu poder. Alcançar tal ponto é uma batalha dura, pois muitos adultos ainda acreditam que podem redimir o outro de seu destino. Alguns professores também acreditam que podem modificar os seus alunos. Outros chegam a acreditar que podem transformar o mundo inteiro, mas logo percebem que não é possível. No caso deste menino, podemos ver o quanto essa batalha é dura e difícil. Que luta, mas ele a venceu. Quer dizer, qual é a vitória? A vitória é o filho se colocar no lugar de filho. E o adulto que tem esta relação hierárquica bem resolvida em relação aos seus pais, ele tende a ser um adulto que vive as emoções de um adulto. É um adulto mais bem preparado, por exemplo, para o casamento, para uma relação duradoura, para uma relação cujo sentimento ele não é uma projeção dos emaranhamentos que ele traz da infância, tá? Então, vamos lá. O emaranhamento. Somos conectados com os destinos de nossas famílias através de várias gerações. Quando, no entanto, encontramos pessoas que, a nosso ver, comportam-se de modo estranho ou que cometem algo grave, sabemos que encontram conectadas, acho que é que se encontram conectadas com algo que elas mesmas não compreendem. Então, olhamos para além delas e, sem interferir, consideramos o seu destino especial. À medida que o respeitamos, sem querer interferir, elas ganham força. Então, é aquilo, né? A criança está enredada com alguma coisa, olha para alguém com amor, alguma história difícil, alguma exclusão, alguma dor familiar, não é? E quando nós olhamos não para ela como sendo ela o problema, mas quando nós, junto com ela, olhamos para onde ela olha com amor, elas ganham força. Frequentemente,
E isso é uma dica para os professores, né? Nesse capítulo ele está falando não só com os pais, mas também com os professores, né? Sobre crianças difíceis, né? Frequentemente possuímos alguma ideia sobre o livre-arbítrio humano que possuímos apenas de forma limitada. Quando se trata de coisas maiores, como, por exemplo, vida e morte, outras forças entram em ação. O que podemos fazer em tais casos? Depositamos a nossa confiança nestas forças maiores, também em relação ao nosso destino. Quando fazemos, muitas vezes ajudamos a uma outra pessoa, porém em sintonia com estas forças. Ou seja, como terapeutas, como ajudantes e até como amigos, nós não nos colocamos na condição de ter algum compromisso no sentido de salvar a pessoa. Nós apenas nos colocamos como uma ajuda, como alguém que talvez possa contribuir com o movimento que a pessoa quer fazer, que é sair de uma determinada situação que a paralisa, seja um trauma, uma dor emocional da infância, seja o que for, né? Deste modo, o trabalho dos professores se tornará mais fácil, o trabalho dos pais também, e as crianças estarão melhores. Por trás disso tudo, existe a grande confiança de que, no final, tudo dará certo, que as diferenças que fazemos entre bem e mal, no final, sucumbem. Bem e mal, então, não existirão mais, e sim somente seres humanos. Exemplo, aí ele vai para uma constelação, né? Amei muito o seu pai. Existe alguém que quer trabalhar comigo? Hellinger perguntou. Uma professora chama uma menina que tem cerca de 16 anos e que se senta ao lado de Hellinger. Ela olha brevemente para Hellinger, sorri e depois olha para o chão. Queria fazer apenas uma observação aqui. Nota que as crianças que ele tem atendido aqui nesses casos, elas têm no mínimo 14, 15 anos, né? Eu até hoje não atendi nenhuma criança com menos de 13 anos. Com certeza, para menos do que essa idade, se nós trabalhamos com os pais, a gente faz tudo que precisa, ou tudo que a constelação pode fazer pela criança, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, o Hellinger diz, quando vocês olham para ela, né, falando para o grupo que está acompanhando a constelação, quando vocês olham para ela, quantos anos ela tem de acordo com a alma e o sentimento dela? 3 anos. Algo aconteceu quando tinha 3 anos. O que aconteceu? Ela sacode a cabeça e olha para sua mãe, que está no grupo. Hellinger chama a mãe e pede que se sente ao lado dele. Então, Hellinger diz para a mãe, o que aconteceu quando ela tinha 3 anos? A mãe diz, nós mudamos para a casa de meu atual marido. A menina começa a chorar e soluça. O que há com o pai dela? O pai dela nos deixou. Foi embora com uma outra mulher. Ela sente falta do pai, diz o Hellinger. Isso se vê imediatamente. Então, o Hellinger olha em sua direção, ela sacode a cabeça, negando enfaticamente. Hellinger para o grupo. Ela sacode a cabeça, sabe por quê? Sente medo de assumi-lo diante da mãe. Assumir quê? O pai, né? Então, o Hellinger olha para a mãe. Então, ele pede para a mãe dizer para a menina, né? Eu amei muito o seu pai. E a mãe diz. Aí ele insiste, diga isso com amor. E quando ela quer responder imediatamente, ele diz, devagar. Lembre-se de quando você o amou. Então, diga a partir de sua alma. Ela suspira profundamente. Olhe para ela. Ele pede para a mãe olhar para a menina, né? Eu amei muito o seu pai. A mãe está profundamente comovida. A menina chora. Hellinger pede à mãe que se sente ao lado da filha e abraça. Ela abraça a filha, beija e acaricia. Então ficam sentadas de mãos dadas, uma ao lado da outra. E Hellinger diz para o grupo, é tudo o que devo fazer. Para a mãe,
tudo de bom. É isso, quer dizer, aqui, né, claro, tem a sensibilidade dele, né? Mas como isso é profundo, né? Quando a mãe dela consegue admitir e expressar claramente que quando essa criança foi concebida, essa mulher amava muito esse homem. Eu amei muito o seu pai. E o quanto isso atua na alma dessa criança. O quanto isso tem força. E o quanto disso vai colaborar para diluir aquela angústia, para resolver aquele vazio existencial, para atender às necessidades dessa jovem, né, que estava ali. Ou seja, foi um trabalho muito rápido, né? E que ele trabalhou com a mãe. A menina ficou ouvindo e vendo a mãe olhar para ela e dizer isso. Muito simples, muito bonito, né? Os dois pais. Ainda quero dizer algo em relação ao tema. Toda criança tem dois pais, necessita sempre dos dois pais e precisa poder amar os dois. Uma criança não entende por que seus pais se separam. Ama os dois do mesmo modo. Às vezes, porém, quando os pais se separam e a criança permanece com a mãe, depende desta em todos os sentidos. Por vezes, sente medo de mostrar que ama o pai da mesma forma. Sente medo de aborrecer a mãe e de perdê-la, juntamente com o pai, mas, em segredo, sempre ama o pai. Quando ouve sua mãe dizer que amou muito seu pai, então ela pode demonstrar para esta que também o ama. Assim a criança se sente aliviada. Então aqui, gente, ó, aqui é uma pergunta que muitas vezes essas pessoas preocupadas, né, me fazem. Quais os efeitos de uma separação? Quais os prejuízos de uma separação para a criança? Eu respondo: depende muito de como os pais se conduzem nessa separação e ao longo do tempo, depois da separação, ao longo do tempo. Quando existe respeito mútuo, quando ambos admitem que houve um amor, houve um sentimento que os aproximou e que eles juntos viveram toda uma história, isso, em primeiro lugar, atua no próprio casal, no próprio ex-casal, né? Vamos dizer, o casal que se separou. Isso traz um desarmamento para o ambiente. Isso traz uma possibilidade de um reconhecimento do valor que cada um teve e tem na vida do outro, a ponto deles terem gerado um filho ou filhos juntos, né? E o contexto, a história, os conflitos, ou as circunstâncias de vida de um dos dois ou dos dois, foi necessária a separação. Então, aqui, a criança ganha quando os pais se respeitam, independente de estarem casados. Aqui a criança pode se sentir livre para reconhecer que os dois são importantes para ela, né? Porque o que normalmente acontece é que quando a criança fica com a mãe e a mãe tem restrições em relação ao pai, ela passa essas ideias que ela tem em relação ao seu antigo parceiro para a criança, e a criança passa a olhar para o pai com os olhos da mãe. E aquele seu sentimento vai ficando guardado, vai ficando praticamente esmaecido, apagado, como se não existisse. Mas no seu íntimo, na sua alma, como diz o Bert, a criança ama os dois igual, porque ela sabe que para ela existir, para ela estar viva, ela precisou dos dois, né? Isso é algo inerente à própria vida, não é uma escolha. Então, ele fechando o capítulo, né? Aqui a mãe compreendeu bem a situação. Agora a criança pode dizer com facilidade que ama o pai. Sabe também que pode ir até ele. Lá a menina se sentirá bem. Agora está contente. E também isso não é algo que se exige da criança, que a criança tenha que ir até o pai. Mas quando a mãe se liberta
do ressentimento, da raiva, da mágoa, e quando o pai faz a mesma coisa em relação à mãe, a criança está livre. Às vezes, ela mesma demora para fazer o processo dela, mas ela já não está mais presa por aquilo que prende o casal, o ex-casal, né? Numa intriga, num ressentimento, num conflito que parece que não acaba nunca. Aquilo deixa de existir. E a criança pode, a seu tempo, fazer o seu trabalho de tomar o pai ou tomar a mãe, depende de qual é o caso, né? Então, aqui a mãe compreendeu bem, sabe também que pode ir até ele, lá a menina se sentirá bem, agora está contente. Então, diz para a menina, você pode demonstrar isso. A mãe também está contente. Mãe e filha sorriem uma para a outra, a mãe coloca o braço em volta dela e a beija. Bonito, né? Agora vem um capítulo, minha gente, especial, quando ele é chamado Crianças de Rua, na página 112, tá? É um curso que ele deu no México em 2001. Uma parte disso aqui está num outro livro que se chama Olhando para a Alma das Crianças, mas vamos lá. A vida real. Muitas vezes ficamos imaginando, sempre que o assunto fica interessante, esse gatinho da Cláudia passa aí atrás. Ele frequenta nossas aulas, é interessante. Vamos lá. Ele adora o Bert. Quando eu falo, vamos lá assistir aula, ele já pluft do lado. Eu já notei. A vida real. Muitas vezes ficamos imaginando como seria uma infância realmente feliz e o que nos prepararia melhor para a vida. Isto é, pais amorosos, infalíveis, sensíveis, sempre presente, sempre nos estimulando e nos protegendo de tudo que há de nocivo. Bom, como se isso fosse possível, né? Pais infalíveis, começa por aí, né? Mas supondo que isso fosse possível, né? Como esses filhos se sentem mais tarde na vida? O que sabem sobre a dureza da vida e das exigências que faz? O quão eficazes serão? Quando se trata de sobreviver diante de grandes dificuldades, muitas vezes se encontram em desvantagem em relação às crianças que tiveram uma infância difícil. E aí ele se encontra, né, aqui tem uma convergência com psicopedagogos, né, que informam e deixam claro sobre quais são as dificuldades que vão decorrer de uma infância onde a criança tem todos os seus desejos atendidos, uma criança que é excessivamente protegida, e que tipo de dificuldade isso trará para o adulto depois, né? Então, há uma convergência aqui da visão do Bert com esses alertas que a gente recebe hoje, né? De psicopedagogos e outros estudiosos aí da infância, né? Em relação à necessidade da criança aprender a lidar com a frustração, com a dificuldade e às vezes até com a carência de algum amor, né? Seja de mãe ou de pai. Na Alemanha, continuando a leitura, né? Na Alemanha, geralmente, compara estudantes universitários com os meninos de 6, 7 anos daqui, da América Latina, que ficam vendendo jornais. Como são fortes e independentes, o quanto já se sentem corresponsáveis pelo sustento de sua família e contribuem naturalmente para este. Quanta vivacidade e força interna. Então, o Bert aqui, discretamente, né, ele contraria o estatuto da criança e do adolescente, né? Vender jornais não maltrata a infância. Trabalhar, né? Aquela coisa dos pais antigos, né? Por exemplo, comecei a trabalhar menino e eu não precisei de terapia por causa disso, né? Eu não fui procurar a constelação para resolver isso, né? Me fez bem, né? Eu trabalho até hoje com vontade de trabalhar porque eu recebi um treinamento ao lado do meu pai, trabalhando com ele, né? E isso me fazia bem, né? Considero-as, então ele está falando das crianças, né? As que têm dificuldade, essas que são crianças e já se sentem corresponsáveis pelo sustento de sua família e contribuem naturalmente para este. Quanta vivacidade e força interna.
considero-as profundamente. Sabem algo sobre a dureza da vida e o que, em última instância, esta exige de nós. Só esse item aqui, né, podia já merecer algum tipo de palestra, de workshop, né, uma oficina de paz, alguma coisa nesse sentido, né? Mas fica aqui a título de reflexão para a gente e também para a gente, para cada um pensar naquilo que faltou na sua infância e o quanto isso te preparou para você ir buscar na vida aquilo que na infância talvez você achou que faltou. O quanto isso te predispôs a ir atrás daquilo que você precisou ou precisa. Então, vamos para um exemplo, por favor. Aqui, ó. Hellinger pede para que um menino de mais ou menos 13 anos, aí está dentro do meu limite, né? 13 anos, se sente ao seu lado. Este se aproxima com as mãos no bolso e se senta de modo tímido e desajeitado ao lado de Hellinger. Então, ele diz para o menino, você ainda não conhece isso. O menino está muito comovido e olha para o chão. Então, o Hellinger diz, olhe para mim. A postura do menino é curvada. Olha o Hellinger de baixo para cima. Depois volta a olhar para o chão. Para mim está bom assim, diz o Hellinger. Simplesmente olhe para mim. Hellinger coloca a mão no joelho do menino. Quando olho para você, vejo que desistiu de confiar em outras pessoas. Parece que passou por muitas dificuldades. O menino acena com a cabeça. Posso ver isso. E o menino volta a olhar para o chão. Às vezes, durante a noite escura, as pessoas esperam ansiosamente para que o sol nasça novamente. É tão bom ver o sol brilhar novamente após uma noite escura. Muitas vezes também é assim na vida. Também aqui o dia amanhece novamente após uma noite escura. Devemos espreitar a luz, a sua luz? O menino olhou o tempo inteiro para o chão. Olhe novamente para mim. E o menino sorri para o Hellinger. Vejo que você está mais esperançoso. Conte-me algo de sua vida. O menino suspira profundamente e começa a chorar. Hellinger coloca o braço em torno dele, aproxima-o de si e o segura por um longo tempo. O menino apoia a cabeça no peito de Hellinger. Quando Hellinger o solta, o menino desvia o olhar e olha para o lado, para o chão. Então, aqui, ó, isso aqui aconteceu em 2001. Tem pessoas que têm uma imagem do Hellinger como um cara muito duro, um cara que não tinha afeto, que não tinha empatia, né? Um cara assim muito assim, às vezes até cruel nas suas falas. E a gente observa isso, ó. Olha o que ele está fazendo com o menino, né? Primeiro está falando da noite escura, está fazendo uma alegoria aqui, né? Mas já trabalhando com ele, já trabalhando com a criança, né? E depois abraça o menino, né? Coloca o braço sobre o ombro. E ele está entrando na história do menino, mesmo sem o menino contar nada. Conte-me algo de seu pai e de sua mãe. O que devo dizer? Algo sobre o que vivenciou com seu pai e sua mãe. Não tive um bom relacionamento com os meus pais. Fugi de casa, pois não suportava mais. Quantos anos você tinha? 10 anos. Para onde você foi? Para a rua. Hellinger espera por um longo tempo. Mantém a mão direita no ombro do menino, que continua olhando para o chão. Então sabe, aí ele diz para o menino, né? Então você sabe como sobreviver sozinho. E aí dá uma longa pausa. Você visita os seus pais às vezes? Sim, às vezes. Quer dizer algo sobre isso? Não. Vou fazer um pequeno exercício com você. Feche os olhos. Imagine os seus pais, o modo como olham para você logo após seu nascimento. Como aceitaram você enquanto filho deles. Alimentaram você, ajudaram-no, e você pôde viver com eles. Tinham poucos meios, mas tentaram fazer o melhor. Enquanto criança pequena,
Você olhou com amor para ele, para eles. Eram os únicos com quem pôde contar. Então você cresceu, percebeu o quanto era difícil para seus pais. Talvez também percebeu que não tinham meios suficientes para alimentá-lo. Quem sabe você disse internamente: não quero ser um peso para vocês. Agora cuido sozinho de mim. Assim será mais fácil para vocês. Então você foi embora, mas às vezes visita os seus pais. Diz a eles: consegui sozinho. Fui forte o suficiente para conseguir sozinho, mas sinto muita falta de vocês. Olhem com amor para mim. Após um tempo, Hellinger retira a mão do ombro do menino. Ele permanece na mesma postura e olha para o chão. Então Hellinger coloca sua mão em cima da mão do menino e assim permanecem por um longo tempo. Quer dizer, só isso aqui, né? Já era para bater palma, desligar os vídeos, ficar pensando até o dia seguinte e retomar a conversa amanhã. Que trabalho, né? Que beleza, né? É muito emocionante, né? Não é a primeira vez que eu leio isso, mas isso continua me emocionando, né? Então, após esse longo tempo, ele pergunta: como você se sente agora? E o menino olha para o Hellinger. Bem, ainda vou fazer algo com você, por você, está bem? O menino acena com a cabeça. Hellinger escolhe representantes para a mãe e para o pai do menino e os posiciona um ao lado do outro. A mãe ao lado esquerdo do pai. Quando o menino vê isso, cobre os olhos com as mãos. Hellinger o posiciona diante dos pais. Veja, o próprio filho, ele não trabalha com representante, ele trabalha com o menino, direto, né? Hellinger para o menino. Imagine que acaba de voltar da rua para casa. Olhe para eles. Todos permanecem parados por um longo tempo. Então a mãe se afasta do pai com um pequeno passo. Depois dá mais um e mais outro. Enquanto isso, olha o tempo inteiro para o chão. Após um tempo, Hellinger escolhe um representante para um morto e pede para que se deite de costas no chão diante da mãe. Quando ele se deita, a mãe dá um pequeno passo para trás, porém olha constantemente para o morto. Então dá mais um pequeno passo. O morto olha constantemente para ela, depois olha para o menino. A mãe olha rapidamente para o pai. Este, no entanto, não se move. Olha sempre fixamente para a frente. Após um tempo, a mãe se ajoelha e olha para o morto. Este olha alternadamente para ela e para o menino. Estende uma mão para o menino, porém afasta-a novamente. Segura a cabeça com as duas mãos e começa a soluçar em voz alta. A mãe se levantou novamente e deu vários passos para trás. Coloca a mão esquerda no coração. O pai continua parado. Então, o Hellinger, após um tempo, diz para o menino: você sabe quem poderia ser essa pessoa no chão? O menino diz: eu. Aí o Hellinger diz: é uma pessoa morta, a qual a sua mãe se encontra ligada. Quem poderia ser? Minha tia. O que ocorreu com ela? Não sei. Sua mãe estava olhando para o chão. Isso mostra que estava olhando para o morto. Pode ser que o morto seja um filho de sua mãe. Você sabe algo sobre isso? Não. Nesse meio tempo, a mãe colocou as duas mãos no coração. Podemos ver algo claramente aqui. Sua mãe não estava disponível para você. Ele está falando duramente para o menino, né? Sua mãe não estava disponível para você. Sente-se atraída por uma outra pessoa. Você pode confiar apenas em seu pai. Hellinger o aproxima do pai. O menino se posiciona ao lado dele. Este coloca o braço direito em torno do filho e a mão esquerda em seu ombro. O menino olha para o chão e esconde as mãos no bolso. Permanece assim por um longo tempo. No meio disso, o menino levanta levemente a cabeça, porém abaixa imediatamente e olha para o chão. O que está claro aqui para nós, que já estudamos isso há algum tempo, esse menino está enredado por amor aquilo que doeu na mãe, as dores da mãe, né? Ele não pode, com facilidade, tomar o pai.
ele está preso, né? Está preso a uma dor que não é dele, mas que ele toma como se fosse dele. Após um tempo, ele diz para o menino: você também está olhando para um morto? Quem sabe para um amigo? Aí o menino diz: para um amigo. Após um tempo, Hellinger escolhe um representante para esse amigo e faz com que se deite de costas no chão diante do menino. O outro morto vira para o lado. A mãe se afastou mais ainda. Hellinger para o menino: vá até ele. O menino se ajoelha ao lado do morto e chora. Hellinger para o menino: siga o seu movimento. E diz para esse morto: o que acontece dentro de você? E o morto, né, diz: sinto o mesmo que ele. Também estou olhando para um morto. O menino e o morto se olham. Então Hellinger coloca a mão do menino na barriga do morto. Após um tempo, diz para o menino: o que acontece com você? Estou triste. Diga para ele: penso em você com amor. E o menino repete. Após um tempo, Hellinger pede para que o menino se levante e se volte para seu pai. Olhe para o seu pai e diga a ele: sou seu filho. Olhe para mim enquanto seu filho. Me tome como seu filho. Por favor. O pai coloca seus braços em torno dele. O menino ainda esconde as mãos no bolso da calça. Hellinger o apoia no sentido de colocar seus braços em torno do seu pai. Pai e filho permanecem assim por um longo tempo. O pai o beija e acaricia sua cabeça. O menino desvia a cabeça o tempo inteiro. O pai acaricia novamente a sua cabeça e suas costas. Após um tempo, soltam-se. Hellinger para o menino: como se sente agora? Bem. Então ele diz: paro por aqui. Tudo de bom para você. Alguma pergunta, algum comentário sobre essa constelação? Cláudia, alguma coisa especial? Posso continuar? É muito emocionante só, né? É. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, precisa ter muita coragem para ser duro assim com esse menino, né? Então, ele primeiro, se você notar, né? Ele primeiro entrou em sintonia com o menino e percebeu do que ele precisava em primeiro lugar. Então, antes de qualquer coisa, ele precisava de um acolhimento que ele deu, né? Com esse acolhimento, ele não estava sendo ali o terapeuta fazendo o acolhimento, ele estava representando a vida que não desamparou esse menino. Vai saber o que ele recebeu, por exemplo, desse amigo que apareceu no final da constelação. Essa criança sobreviveu, né, de forma dura à vida da rua, né? E continuava filho dos seus pais, né? Querendo estar com eles, querendo visitá-los de vez em quando. Então, as palavras duras ali, elas não estavam fora do repertório daquela criança. Aquela criança conhece a dureza, ela conhece. Então, o que o Bert demonstra, e isso é, vamos dizer, uma das coisas mais importantes para quem pretende trabalhar com constelações, é confiar no campo, a confiança no que o campo expressa. E se com essa confiança surge algo para ser dito ou algo para ser feito, quem confia vai lá e faz, porque sabe que quem está fazendo não é ele apenas é orientado pelo campo. E esse é o desafio, Cláudia, não é coragem para ser duro com a criança, é confiar no campo. Esse é o X da questão, tá? Pois é incrível isso. E assim, é o que você falou, incrível que ele falou a linguagem da criança, eu não tinha percebido isso, foi a chave. Claro, É, se ele falasse de outra forma, o menino não ia entender. ou não ia ser tocado, É, não ia se mobilizar, não é? Então, tá bom. É isso aí. eu amo esse Bert, sabe? É interessante. Beleza. Podemos seguir? Almir, Sim, Hortência. en este caso,
el padre estaba disponible. ¿Qué pasaría si el padre tampoco está disponible? Bom, o que eu posso dizer, Hortência, são outras experiências que eu vi com o Bert. Ele procura por um avô, né? Pela abuelo, uma abuela, alguém do próprio sistema que pudesse dar essa presença amorosa para essa criança. En este caso, entonces, sería ese amigo, ¿verdad? Então, muito provavelmente, Muito provavelmente. esse amigo deve ter dado um amor de alguém mais velho para esse menino, né? Possivelmente. É, Alguien, se busca a alguien. se busca alguém como um apoio, que foi o que o Bert fez no começo. Ele abraçou o menino, começou tocando no joelho dele, devagar, né? Devagar, porque uma criança de rua, ela não está aberta para receber amor assim, de qualquer jeito. Então, ele tocou no joelho, ele foi estabelecendo esse ambiente que, provavelmente, lá na dureza da rua, esse menino encontrou de alguma forma, né? Eu fico pensando, né? Pelo menos aqui no Brasil, a quantidade de moradores de rua que tem, por exemplo, um perro. Tem um perro com eles que vive. Sim, tem um perro. Isso passa muito comumente, assim, a gente vê isso, né? Ou seja, existe um trânsito amoroso, existe uma troca, o dar e receber de alguma forma está acontecendo, porque isso é vida, né? Mesmo para aqueles desabrigados e tal. Então, busca-se por isso, sabe, Hortência? Mas, às vezes, não é possível encontrar no sistema alguém assim, tá? E aí, muitas vezes, essa pessoa, ela é diluída em muitas pessoas. Às vezes, no abrigo onde essa criança foi criada, no orfanato, na instituição onde ela foi recolhida, ela tem cuidadores, ela tem pessoas que lhe dão, assistentes sociais, pessoas que lhe dão o amor de várias formas e que vão amparando essa pessoa nos primeiros anos de vida, como se fosse um corrimão, onde ela vai pegando e vai andando. Por um tempo é uma pessoa, por outro tempo é outra pessoa. Uma vez eu atendi uma pessoa que tinha sido adotada e devolvida 3 vezes. Ela já não tinha mais como confiar em qualquer adulto. No entanto, buscou-se o quê? Uma força espiritual que manteve essa pessoa viva. Buscou o que veio para mim coloque a presença do amor maior, o amor do espírito, como diz o Bert, né? Esse amor maior que sustenta a vida, que por alguma razão, quando criança, ela passou por 3 adoções e 3 desistências e sobreviveu, estava ali, né? De algum lugar ela recebeu, de um anjo da guarda, de um, sei lá, de quem, ela recebeu o que ela precisava para se manter viva. E nessa presença ela se sustentou, nessa presença de um amor maior, que veio não de uma pessoa, mas de alguém que ficou com ela por 6 meses, depois que ficou por 1 ano, depois que ficou por mais 10 meses, e no fim ela voltou para a instituição, e lá ela ficou até 18 anos, e depois saiu e foi fazer a sua vida, né? Então, ela foi, de alguma forma, ela foi acolhida, mas não havia uma figura de referência mais forte, não havia. Então, para que ela pudesse fazer uma conexão com os seus pais biológicos, ela contou com outra força, uma força sobre-humana, vamos dizer assim, né? Mas eu estou falando de um caso, né? Não sei, os casos são muito particulares, né? Mas, às vezes, o sistema não oferece ninguém para essa criança. Isso a gente vê também. Aqui no Brasil, a gente vê muito. Bom, vamos para um outro exemplo.
Deixa eu ver as horas, tem tempo. Hellinger chama O Amor, página 118. O Hellinger para um jovem rapaz de mais ou menos 18 anos, que também vive na rua. Do que se trata no seu caso? Sou muito agressivo e muitas vezes me sinto muito só. Quando é agressivo, o que faz? Perco a consciência, não consigo mais me controlar. Quem mais era agressivo em sua família? Ele vai direto, né? Alguém na família de meu pai e também na família de minha mãe. O que aconteceu? O pai do meu pai era muito agressivo. Tinha ainda uma outra mulher. Na família de minha mãe existe um tio cujo filho se matou. Esse tio matou o namorado de sua irmã. Aí o Hellinger diz: quando alguém é tão agressivo como você, normalmente se encontra identificado com alguém de sua família. Talvez você se encontre identificado com este tio que matou o namorado da irmã. Por isso, vamos olhar para isto agora. Quem sabe encontramos um caminho que lhe permita se soltar disso. Concorda? Jovem rapaz diz: sim. Então veja o Bert Hellinger, né? Às vezes ele olha para a pessoa, começa a dizer coisas e manda a pessoa embora sem nenhum preâmbulo, sem nenhuma explicação. E olha esse caso aqui, né? Ele praticamente é transparente com o rapaz. Ele fala a hipótese dele, ele revela para o cliente. Talvez você esteja identificado com o seu tio. Portanto, viu, Neuza, você que está estudando, Cláudia, não tem formato, não tem roteiro pré-estabelecido. Aqui ele age de uma forma diferente do que ele agiu em outros exemplos desse próprio livro. Ele compartilha com o cliente o que ele está vendo. Ele não sabe se é verdade, mas ele compartilha. Essa foi a forma com esse rapaz de ele trazer o rapaz para um ambiente de confiança, tá? Então, o Hellinger escolhe um representante para o tio que matou o namorado de sua irmã e para o filho do tio que se matou. Depois escolhe uma representante para a irmã do tio e um representante para o namorado da irmã que foi assassinado. Posiciona o namorado assassinado da irmã do tio diante deste e a irmã ao lado de seu namorado. Posiciona o filho do tio mais para trás, de lado, atrás da irmã do tio. O representante do namorado assassinado cai imediatamente para trás, deitado de costas e abre os braços. Então o tio também cai para trás, com um estrondo alto, e permanece deitado no chão, com as pernas e os braços estendidos. Quando o jovem rapaz vê isso, começa a soluçar. Hellinger coloca o braço em volta dele, de novo, né? Este apoia a cabeça no peito do Hellinger e respira profundamente. Agora o filho do tio também vai para o chão. Deita-se virado para a direita e olha para o pai. A irmã do tio permanece imóvel ao lado do seu namorado, que se encontra deitado no chão. O jovem rapaz soluça em voz alta e continua apoiado no peito de Hellinger. Hellinger diz para o grupo: quem é o real culpado neste caso? Aponta o dedo para a irmã do tio. A irmã do tio é a real culpada. Ela permanece imóvel. Quem pagou por essa culpa? Aponta para o filho do tio, o filho que se matou. Ele pagou por isso. O jovem rapaz continua soluçando de olhos fechados. Hellinger para o jovem rapaz: agora vá até o namorado assassinado de sua irmã, assassinado da irmã do tio, e o abrace. Hellinger o conduz até o namorado assassinado, que se encontra deitado no chão, e pede que se ajoelhe ao lado deste. O jovem rapaz olha para o namorado assassinado e soluça em voz alta, porém não tem coragem de tocá-lo. A irmã do tio continua imóvel. Hellinger para o rapaz: diga a ele, dou-lhe um lugar em meu coração. E o rapaz, soluçando em voz alta: dou-lhe um lugar em meu coração. Toque-o. Assim está bem, toque-o. Ele o toca de modo bem tímido e coloca uma mão em seu peito. A irmã do tio vira a cabeça e olha para os dois. O jovem rapaz se acalma, para de soluçar. Hellinger pede
para que se levante e o conduza até seu tio, o assassino. Lá o rapaz começa a soluçar novamente. Hellinger pede para que se ajoelhe ao lado do tio. Ele se ajoelha e soluça em voz alta. E após um tempo, Hellinger diz para ele tocar também o representante do tio. Ele coloca timidamente uma mão em seu peito. Após um tempo, olhe para ele e diga: dou-lhe um lugar em meu coração. E o jovem soluçando. Esse cliente sofreu durante a constelação, hein? Dou-lhe um lugar em meu coração. Ele continua a soluçar em voz alta. Após um tempo, Hellinger pede para que se levante. Conduz a irmã do tio até seu namorado assassinado. E diz para ela: olhe para ele. O jovem rapaz está ao lado de Hellinger e se apoia nele. Este coloca o braço em volta do jovem, enquanto esse caminha soluçando em voz alta. Hellinger para a irmã do tio: abaixe-se ao lado do seu namorado. Ela se ajoelha ao lado dele, coloca uma mão no seu peito, inclina o corpo em sua direção, abraça-o e soluça, acaricia seu rosto. Ele fecha os olhos. Então, Hellinger diz para o grupo: fechou os olhos, agora está em paz. Hellinger conduz o jovem rapaz até o filho do seu tio, o que se suicidou. Ele está diante dele e olha para baixo em sua direção. Então ele diz para o jovem: diga-lhe, dou-lhe um lugar em meu coração. E de novo o jovem soluçando repete: abaixe-se até ele. Ele se abaixa e toca o rapaz. Ele coloca a mão, igualzinho ele fez com os outros. Coloca a mão no peito dele e se acalma. O filho, no entanto, olha na direção do seu pai. Hellinger pede para que o tio se levante e o conduza até seu filho. Então diz para o tio: abaixe-se até ele. Ele se ajoelha ao lado de seu filho. Ele estende a mão em sua direção. Seu pai toma, então, o filho, fecha os olhos. Numa constelação, quando um morto fecha os olhos, é um sinal de que ele já obteve daquelas imagens tudo o que ele precisava para que a paz pudesse se estabelecer e o movimento pudesse progredir, né? Porque esse rapaz, a agressividade dele, ficou nítido aqui, era um sinal de identificação com tanta dor, né? Com tantas mortes, suicídios, situações, né? Duras, né? Extremas. Então, agora também fechou os olhos, expiou a culpa no lugar do seu pai, pagou pelo seu pai. O pai que matou o namorado da irmã, né? E o filho tirou a própria vida, como que para compensar o assassinato cometido pelo pai, né? O tio se deita ao lado de seu filho e fecha igualmente os olhos. Hellinger pede para que o jovem rapaz se levante e se volte para o grupo, para a plateia. Agora olhe para frente, olhe para o mundo. Diga a todos os presentes aqui: agora estou a serviço da paz. O rapaz respira profundamente e diz: agora estou a serviço da paz. Olhe para todos eles. Diga a eles: agora estou a serviço do amor e da paz. E o rapaz repete, respira profundamente, e o Hellinger o pega pela mão. Agora, suas mãos estão muito suaves. Ele continua respirando profundamente. Hellinger: ninguém mais precisa ter medo de você. Sim, está bem, tudo de bom para você. Obrigado. Os dois se abraçam e se dão as mãos. Quer dizer, primeira paz, né? A primeira paz que o rapaz precisou sentir foi a paz dos mortos, quando todos os mortos puderam ser olhados respeitosamente, né? E descansaram. Depois ele precisou sentir a paz nele mesmo, né? Com isso. E aí ele dizer para o mundo, né? Eu agora estou a serviço da paz. E nota, né, que essa frase não estava pronta, porque depois que ele disse isso, é que veio para o Hellinger dizer: eu agora estou a serviço do amor e da paz. Então, nesse caso,
a partir da inclusão dos excluídos, instalou-se primeiro a paz, né? Mostrou-se qual era o caminho da paz para esse sistema, e especialmente para esse rapaz, né? Que ficava fora de si, né? Como ele comentou no início, né? Ele perdia a consciência quando ficava violento, né? Uma pessoa potencialmente muito perigosa, né? O que seria capaz de fazer uma pessoa conectada com esse nível de violência? E aí, de novo, né, Cláudia, a coragem do Bert de tratar amorosamente. Aqui ele não dá nenhuma chibatada, não fala duro com ninguém, mas precisa da mesma coragem aqui, para poder honrar toda a dor que estava diante do que estava se vendo ali, né? Certo? E aí, depois que a paz se instala, a frase fica completa. Agora estou a serviço do amor e da paz. E mesmo assim, ele vai fazer o teste, né? Ele pega na mão do rapaz e vê que o rapaz já está mais suave no toque de mão. Portanto, ele percebe que tocou o corpo da pessoa alguma coisa do trabalho que foi feito. Por isso tem tanta congruência, né? O trabalho de constelações com determinadas técnicas corporais que trabalham cura de trauma. Existe uma congruência dessas linhas de trabalho, porque os traumas, as dores profundas, essas situações muito drásticas, né? Elas se instalam no corpo, a pessoa guarda aquilo. O corpo, ele não é um acessório, nós não somos assim compartimentados entre corpo, mente, espírito, essas ideias que se tem, né? O corpo, ele armazena todas as experiências, inclusive as muito boas, mas principalmente aquelas que representam dores profundas. O corpo aloja essas dores através, às vezes, de uma atitude tensa. Tem pessoas que ficam, o corpo todo fica rígido, começa a tremer, o corpo inteiro começa a tremer. O que está acontecendo, né? O corpo está finalmente podendo expressar aquela dor que estava guardada, né? Então, olhar para o corpo e cuidar do corpo é alguma coisa que o Bert Hellinger também faz. Não exatamente como fazem terapias como a experiência somática, não sei como chama aí na Espanha, Vitória, Somatic Experience, você conhece provavelmente isso, né? Sim, está fazendo um positivo aqui a Vitória. Mas que trata muito do onde no corpo se alojou um trauma. E trata com muita propriedade, com muita eficiência, e é tão direto e objetivo quanto é a constelação, tá? É a memória corporal que nos auxilia. Exatamente, Vitória. Muitas vezes, para que possamos suportar as situações e a vida seguir em frente, é que cria o bruxismo, a tensão no maxilar, nos ombros, etc, etc, etc. Né? Então, é isto. Eu queria aproveitar esses momentinhos finais e saber de vocês se vocês ouviram o meu áudio, se deu tempo de ouvir, e se vocês concordam da gente fazer nossos encontros a partir da próxima segunda-feira, porque as sextas-feiras estão ficando complicadas. Neuza, você pode? Posso, Almir, posso. Vitória também. A sexta-feira seria? Não, segunda. A segunda-feira? Estou propondo, Hortência, mudar para lunes, para segunda-feira. Lunes. Mudar nossa rotina, fazer as segundas e quartas-feiras. Esta mesma hora? Já começar agora, na próxima segunda. E nesta sexta, eu já sei que eu não posso, porque eu vou viajar de novo. Fazer o quê? La mesma hora. Na mesma hora. Na mesma hora, às segundas e quartas. Pode ser, Elia? Sim, senhor, pode. Então, Tá bom, para mim tá bom. Pode ser. Obrigado, Você está Carmen. nômade agora, hein, Almir? Mais ou menos, mais ou menos. Vem aí um período de viagens.
Então, pessoal, a gente continua com o capítulo Crianças Autistas, no nosso próximo encontro, que vai ser na segunda-feira, tá bom? Beleza. Muito obrigado a vocês, um bom final de semana, tudo de bom, tá? Pra Bom fim de nós. semana para todos. Final de Pra semana e todos. boa viagem. Beijos, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.